Beleza aí? Tá liberando aí a tela, né? Vamos falar hoje sobre guerra espiritual. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês vão colocando e a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Na medida do possível, a gente vai respondendo aí. Veja se modificou a tela aí para você, né? Dá uma olhadinha aí, veja se modificou. Legal, beleza. Então vamos ver, primeiramente, gente, que a guerra espiritual ela envolve. E hoje a gente vai falar sobre imposição de mãos, né? Olha que interessante que, ao mesmo tempo que guerra espiritual é um assunto que é complexo, é um assunto que muitas das vezes é difícil, mas ela também faz parte de um escopo da doutrina da Bíblia que é leite. Olha que interessante, né? O assunto é leite. Eu é que vou aprofundar mais mesmo, de propósito. Eu é que vou aprofundar mais. Mas o assunto de imposição de mãos, ele é leite, olha só. O que está aqui em Hebreus 6, 1 e 2. Não sei se vai conseguir. Vai conseguir ler sim, né? Dá para ler, né? Dá para ler sim. Ó, Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição é teleio no grego, já falei sobre isso, é maturidade. Vamos seguir a maturidade, vamos deixar os primeiros fundamentos da fé de lado. Não é que a gente tem que esquecer, é que isso já tem que estar muito bem abalizado dentro de nós. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Tá? Vamos ensinar sobre arrependimento. É bom? É. Mas isso tem que ser algo que já tem que estar ali, ó, na ponta da tua língua, já tem que ser algo que está fundamentado no teu coração. Eu não preciso ficar te ensinando sobre arrependimento com 3 anos de cristão. Isso já tem que ser vida para você. Fé em Deus, doutrina dos batismos no plural. E olha aí o que entra, ó. Imposição das mãos. A imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Percebeu aí? Tá? Então a gente vai trabalhar hoje, não vai ser com arrependimento de obras mortas, de fé, ou batismos, ou ressurreição, ou juízo. O nosso tópico hoje vai ser imposição de mãos, que está dentro de uma grade de escola que é lá na linha do leite. Mas eu é que vou aprofundar de propósito, mas ela está lá na linha do leite. E a gente vai perceber porque que tem muita gente que vive em guerra espiritual e ela acaba não saindo dessa guerra espiritual, ela não acaba vivendo uma vida plena. É o tempo inteiro se queixando de algum problema, se queixando de alguma coisa. Eu vou explicar por quê. E olha que isso faz parte da imposição das mãos também, ó. No Antigo Testamento, a imposição de mãos era realizada em vários momentos, geralmente na consagração de algumas pessoas ou objetos, e também nos sacrifícios expiatórios. O pecador impunha as mãos sobre o bode para que este recebesse o seu pecado, e assim, quando morto, fazia expiação pelo pecado daquela pessoa. Tá? Então, estava ali o animal, você colocava a mão sobre o animal, simbolicamente, ou no mundo espiritual, aquele pecado era transferido, isso daí não é novidade para ninguém, todo mundo concorda com isso, era transferido para aquele animal, e aí, ao sacrificar animal, a pessoa estava perdoada dos seus pecados, não porque o bode perdoava o pecado, não porque o animal perdoava o pecado, perdoava o pecado, mas por causa da sua fé em Deus, naquele ato. A fé é sempre o ponto nefrálgico aí. Por causa da sua fé, é porque você conseguia alcançar o perdão dos pecados. Não é o bicho, né? Não é a fé no bicho, é a fé em Deus. Né? A fé em Deus fazia com que você era perdoado os pecados, mas havia esse ato de impor as mãos para que houvesse uma transferência ali. Aí está a 2 Crônicas 29 e 23, ó. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Perfeito? Então, impondo as mãos, algo espiritual ocorria, algo espiritual acontecia
Isso desde o Antigo Testamento. Então, no mundo espiritual, tá? No mundo onde a gente não enxerga com os nossos olhos carnais, existe algo nas nossas mãos que é um certo tipo de transferência, tá? E a gente vai ver isso com mais clareza nos próximos no decorrer da aula, tá? Ó, Jesus operou pela imposição de mãos. Olha aí, ó, Marcos 6:5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então você percebe que a imposição de mãos, ela é algo que no mundo espiritual ela é real. Ela é real. A gente não valoriza muito isso, porque parece ser algo muito físico, muito palpável. E nós aqui do mundo ocidental não temos essa prática de estar valorizando essas coisas. Porque a gente nasceu num tempo e vivemos durante muitos anos em que a imposição de mãos não tem esse valor todo que nós a conhecemos. Nós trabalhamos muito na parte da fala, né? É a fala que vale. Claro que a fala vale, eu conheço o texto. Né? O centurião fala para Jesus: basta uma palavra e minha filha vai ser curada. E ele falou: oh, nem Israel vi tanta fé. Né? Então bastou uma palavra. E a mulher, a filha dele, foi curada. Ok, mas você não pode ignorar que a imposição de mãos existe. Ela existe, ela é real, e existe também nisso uma força escondida no mundo espiritual nas mãos. Tem uma força escondida no mundo espiritual nas mãos. As mãos, ela pode ser usada tanto para bênção quanto para maldição. Olha o que está aqui em Marcos 8:23. Ele tomou o cego pela sua mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Está vendo aí, ó? Então, a imposição de mãos. Gente, o diabo, a gente vai perceber no próximo slide, que ele valoriza isso por demais. Se o diabo valoriza isso, é porque isso no mundo espiritual tem algum sentido. Você concorda comigo? Tem sentido. E você vai ver que muitas religiões usam de sinais com as mãos. E a gente, igreja, não valoriza isso. Nós não valorizamos isso. A gente acha que isso não importa, né? Que isso não vale, que isso não interessa. Né? Não. Quem trabalha com guerra espiritual, quem trabalha com libertação, sabe que existe um poder aqui. Eu não estou falando aqui que eu sou um camarada que trabalha com chakra, com yoga. Não. Existe poder nas mãos. Tem um poder nas mãos. Né? Ó, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele poderia simplesmente falar, ser curado, mas não. Ele colocou as mãos. Por quê? Porque os apóstolos e Jesus sabiam que neste ato existe um poder nas mãos. Tá? Existe um poder nas mãos para curar, para abençoar, para liberar uma palavra profética. Pô, libera a palavra profética e usa as mãos? Sim. A gente vai ver isso no decorrer de hoje. Então, olha só. O poder das mãos. Né? Êxodo 40, versículo 30 e 31. Dá para ler, né, gente? Eu estou conseguindo ler aqui, ó. Dá até para ler no meu celular se der. Ó, pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos, ó, lavaram as suas mãos. Sidné, seja bem-vinda ao grupo de membros, tá? Seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigado aí por estar colaborando com o canal. Então, ó, lavar as suas mãos e os seus pés. Então,
um sinal de que as mãos, elas estão ali, né, para serem limpas. Não unicamente, literalmente. O literal aponta para o espiritual. O literal aponta para o espiritual. Ó, Êxodo 17, 10 e 11. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, levantava as mãos separado, né? Porque um segurava de um jeito, outro segurava do outro, um segurava de um lado, o outro segurava do outro lado. Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Aí ele, já velho, cansado, eles pegaram uma pedra, colocaram aqui e deixou as mãos dele erguidas até Israel vencer esta guerra. Gente, isso ali não está à toa. Isso dali não está à toa. Levantar as mãos, quando a gente fala assim, ó, gente, levanta as mãos para onde você mora. Já viu isso quando você vai orar, às vezes, na igreja? Aí o pessoal fala assim, ó, posicione as suas mãos para sua casa e tal. O pessoal vai lá e posiciona as mãos para casa. Isso não é à toa, gente. Isso daí não é superstição evangélica, não. Ah, superstição evangélica. Para quem pôr as mãos? É para isso. É para vencer a guerra. Você está conectando o poder para onde a sua mão está sendo direcionada. E se tem algum demônio ali, se tem alguma coisa ali no espiritual travando, você vai vencer por causa da imposição de mãos. Você vai vencer. Seja bem-vinda, Poliana. Você vai vencer. Ó, terceiro versículo aí, ó. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, ou seja, para o céu, né? E cessaram os trovões, a saraiva e a chuva, não caiu mais sobre a terra. Então ele estendeu as mãos, né, lá para o céu, pronto, cessou. Olha o poder que tem as mãos. Tá percebendo, né, como que a mão é a porta de conexão? Existem várias portas de conexão, os ouvidos, os olhos, a boca, a mão é uma delas. A mão é uma delas. Por isso que o sacerdote não poderia tocar em quê? Em morto. Né? Não poderia tocar em... Aliás, né? Tinha alguém que tinha que tocar, né? Mas aí depois essa pessoa ficava naquele processo de purificação. Né? Então, uma das portas de entrada para o mundo espiritual é a mão. A mão é uma das portas de entrada. Cuidado aonde você toca, como toca, né? Esse que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim, ó, não entreis em julgo desigual com os incrédulos, porque que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, que consenso há entre o templo de Deus com Cristo, ou que parte tem o fiel com o infiel? Pois vós sois o templo do Deus vivente, porque está escrito, apartai-vos do meio deles e não toqueis em nada imundo. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós como um pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Deus do Todo-Poderoso. Não toqueis em nada imundo. Né? Então, o toque, ele existe. Né? Você vai lá, vai tocar uma coisa imunda, com qual necessidade? Tá lá o negócio lá, uma consagração lá de macumba, sei lá, macumba até um termo errado, porque macumba é um instrumento musical, mas aquela oferenda ali, aí vai o cristão lá tocar lá. Pra que isso? Eu conheço a história de um pastor, né, que ele olhou assim uma oferenda que estava na esquina da rua. Ele falou assim, isso aqui não é nada não. E jogou tudo fora, chutou, quebrou tudo. Pô, não deu 2 dias, cara. O cara quebrou a perna, inchou, ficou um negócio desse tamanho assim. Certamente
Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Ele fez da cabeça dele. Né? Porque a gente vê profetas quebrando imagens na Bíblia, mas não faz isso da mente dele. Há um revestimento de autoridade ali. Agora, ali não. Ali foi na raiva, na sua própria força, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O texto que fala sobre jugo desigual. Tá? Vamos lá, ó, Gênesis 48, 14. Mas Israel, Jacó, né, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então, até na imposição de mãos, a bênção principal era feita pela mão direita. Aqui é minha direita, né? Era feita pela mão direita. A bênção principal, a bênção de primogênito, a bênção mais importante, era feita pela mão direita. Por isso que Jesus fala aqui em Mateus 6, 2 e 3, ó. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Ó. A bênção é a direita. Jesus está ensinando isso, é um princípio bíblico, tá? Que a bênção é dada pela mão direita. Isso os judeus fazem até hoje. Jesus pegou uma tradição judaica e aplicou naquela época. Isso está lá em Apocalipse 10, 5 também. Quando fala do anjo, quando ele levanta a sua mão direita para o céu. Né? Então, a bênção principal, até aquele que vai sentar à direita de Deus, né? A bênção principal é a direita. Ah, Igor, e agora? E agora você precisa entender que na sua mão tem poder. Você precisa entender que na sua mão tem autoridade, que na sua mão tem unção, que o gesto da sua mão para onde você direciona acontece. Acontece. Né? Eu estava conversando com uma irmã ontem também sobre isso, e ela me falou que quando ela trabalha com libertação, e quando ela vai impor as mãos sobre uma. Quando ela vai direcionar a mão sobre alguém que está endemoniada, o demônio fala: tira essa mão da minha direção porque está queimando. Está queimando, eles não gostam disso. Então a gente não percebe, a gente está assim muito desligado, cara, do que está acontecendo no mundo espiritual. Muito desligado. Enquanto que o mundo espiritual está trabalhando 24 horas com isso daí e a gente está deixando de utilizar uma arma poderosíssima que são as nossas mãos. Direcione as mãos mesmo. Né? Impõe as mãos mesmos. Né? Não fique com medo. É uma autoridade que você tem, tá ali, ó. Doutrina da imposição de mãos. Tá lá em Hebreus. Doutrina da imposição de mãos. Tem muita gente que perde essa arma, não usa essa arma ao seu favor. Mas deixa de ser... Mas por que ela não usa ao seu favor? Porque não acredita. Aí quando o diabo vai fazer as conjurações deles com as mãos, como ela não tem esse conhecimento, então, para mim, tanto faz. É até bonito, né? Ficar fazendo essas coisas, até bonito. Né? Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo para os dias de hoje, ó. Submissão e autoridade. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Isso é princípio de autoridade. O diabo, ele conhece princípio de autoridade.
A igreja não. Por quê? Ainda mais hoje, onde ninguém quer se submeter a ninguém. Meu pastor é Jesus. Só tem um só pastor. Liderança? O que você quer dizer com liderança, hein? Hein? O que você quer dizer com liderança? Submissão? Ih, tô fora. Mulher submeter a marido, tô fora. Enquanto a gente não entender essa questão de submissão à autoridade, a imposição de mãos não vai valer nada. Pode pôr as mãos à vontade. Porque para ter autoridade nas mãos, tem que reconhecer quem é a autoridade sobre a sua vida. Olha aí, ó. Eles só reconheceram Josué como autoridade depois que Moisés delegou essa autoridade para ele. Por imposição de mãos. Aí o pessoal passou a dar ouvido para eles. Olha aqui, ó, Hebreus 7, 6 e 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, não é apenas abençoou, delegou uma autoridade para Abraão a partir dele. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, se você não compreende a questão de autoridade no corpo de Cristo, com essa vã desculpa de que todo mundo é igual diante de Deus, claro, todo mundo é igual como filho, todo mundo é igual como rei e sacerdote, todo mundo é igual no critério de salvação, mas no critério de autoridade, não. Isso nunca deixou de existir, tanto em Israel quanto na igreja. Sempre houveram autoridades instituídas por Deus. O diabo reconhece isso. E no mundo espiritual dele existem autoridades ali. Agora, na igreja, como o diabo já trabalha nisso daí há muito tempo, ele quer tirar isso do corpo de Cristo. Tirar as autoridades. Né? Tirar ficar menosprezando e ridicularizando a autoridade de pastor. Menosprezando e ridicularizando a autoridade de um profeta. Ele quer ficar ridicularizando isso. E aí, quando a gente vai olhar, você vê que sai de um sistema e entra no outro, né? Você sai de um sistema e acaba entrando num outro sistema, que é o quê? O sistema da insubmissão, o sistema da falta de conhecimento, o sistema onde não existe a submissão e autoridade. Olha aqui, ó, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo eles as mãos, os despediram, ou seja, deram autoridade para eles e abençoaram. Quem fez isso? Os apóstolos. Eles deram a bênção para ele. Por quê? O menor é abençoado pelo maior. Isso é sem contradição nenhuma. Mas hoje em dia ninguém quer ouvir isso, porque é comichão nos ouvidos. Bem feito. Vai ficar toda hora na guerra espiritual perdendo. Na mão do diabo. São gente que vive o dia inteiro nervosos. O dia inteiro falando mal um do outro. O dia inteiro arrumando confusão e contenda na internet. Aí você acha que tem a mão de Deus nisso daí? São pessoas que não vivem em paz. Não vivem em paz. É o tempo inteiro arrumando confusão, contenda, facção, quizumba, divisão na internet, falando mal um do outro na internet. É o tempo inteiro. Você não consegue enxergar isso? Existe toda uma influência por detrás disso. Começa por não conhecer submissão à autoridade. Pessoas que são influenciadas por dominações maiores. E aí as mãos, ao invés de ser bênção, acaba sendo maldição. Eu estou abrindo os teus olhos aqui para que você entenda isso. Para que você compreenda isso.
Olha aqui, ó, 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, das autoridades na igreja. Então, se a pessoa não compreende isso, que todos nós, claro, devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Mas Deus colocou bispos, presbíteros, anciãos, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Colocou uma série de autoridades na igreja, porque o reino é assim, não adianta você discutir, não adianta chiar, não adianta chorar. Pode plantar bananeira, dar um duplo salto carpado, né, ficar rolando, né, ficar chorando. Eu não vou abrir mão disso, porque eu sei que se eu, na hora que eu abrir a mão de submissão e autoridade, eu vou dar uma legalidade para o diabo na minha vida. Eu vou dar uma legalidade para o diabo na minha vida. Não abra mão disso. Não abra a mão disso. Tá? Mostrei os textos aqui, agora é por tua conta em risco. Certo? Ó, continuando aqui, ó. Submissão e autoridade. Atos 8, 17 e 19. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, ele queria comprar o dom de impor as mãos, né? Pô, como é que eu faço isso daí? Eu consigo por dinheiro? Não, porque isso se conquista no mundo espiritual. É através da oração, jejum, busca com Deus, tudo isso, tá? E aí a pessoa, olha que interessante, gente, olha o discernimento na mente dos apóstolos. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. Eu vou lhe pôr as mãos e através das mãos ela vai receber o Espírito Santo. Ela vai nascer de novo, né? Olha que discernimento, que autoridade, né? Atos 8:17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Tá vendo aí? Eu imponho as mãos e a pessoa recebe o Espírito Santo. Eu imponho e ela recebe. Praticamente você está fazendo com que ela venha nascer naquele momento. É muita autoridade, gente. Ó, Atos 19:6. Impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Olha aí, ó. É à toa a imposição de mãos? É à toa? Não é. Tem um mistério glorioso nisso aí. Tanto para o bem quanto para o mal. E que a gente não usa as armas que devem ser usadas. Temos que usar essas armas, gente. Vamos usar as armas das nossas mãos. Os apóstolos usavam isso muito bem. Os profetas, Moisés, usavam isso muito bem. E a gente não usa essa arma. E o diabo está usando direto aí. Ó, purificando as mãos pecadoras. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e nem contendas. Olha aí, né? Levante as mãos em todo lugar onde você for, em toda parte aonde tiver os homens de Deus, que as mãos estejam sempre levantadas. Mas essas mãos têm que ser santa, não pode ter ira e não pode ter contenda. E eu já falei aqui o princípio da contenda, que ela impede da sua mão ser santa. Não adianta levantar a mão se ela tiver ira e contenda. Essa mão não é santa. É uma das chamadas armas da luz. Exatamente, na imposição de mãos também é chamada disso. É isso aí, Jonathan. Né? Então, quando você levanta as mãos, se essas mãos estiverem cheias de ira, não adianta impor as mãos, gente. Se estiver cheio de ira, se estiver com raiva,
com cólera. Você vê que fica travado, não adianta. Não tem... É só uma mão levantada, mas não consegue fazer nada mais além disso. É só uma mão levantada. É uma pena. Se a mão não for santa, não tem efeito nenhum. A mão ela tem que estar sem ira, sem contenda. O que é contenda? Divisão, fofoca, facção. E aonde você for, você vai e levanta as suas mãos, cara. Levanta a mão e conquista o território. Levanta a mão e conquista o território. E põe as mãos aonde quer que você for. E conquista o território. O território é seu. Né? Ó, Salmo 141, versículo 2. Suba minha oração perante a face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Olha aí, gente, que bonito esse texto, né? Você conhecia esse texto aí? Você vê, né, Nayane, que eles sempre levantavam as mãos, né? O levantar das mãos tem sempre um sinal de autoridade sobre aquele local, né? E o levantar as mãos é como um sacrifício da tarde. Ó, eu tô queimando incenso, né? E tô fazendo um sacrifício da tarde. Eu oro e levanto as mãos. Eu oro e levanto as mãos. Levante as mãos é sinal de conquista. É como se fosse um sacrifício da tarde, né? Muito legal, ó. Salmo 143, versículo 6, ó. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, né? Bom dia, Francisca. Então, tá vendo, ó? Eu levanto as minhas mãos, né? É um sacrifício da tarde. Deus está recebendo o levantar das mãos, é que está falando. Deus recebe a oração e Deus recebe o levantar das mãos. Isso não é à toa. Por isso que o anjo levantou a sua mão direita, lá em Apocalipse capítulo 10. Isto não é à toa, gente. Vamos usar essa arma. Levante as mãos mesmo, né? Ó, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, a ele, e ele se chegará. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Limpe a mão. Limpe a mão, né? O que é limpar a mão? É purificar o coração, porque quando você purifica o coração, deixa o coração puro e tira esse ânimo duplo, né? Você está agora com a mão santa. Agora você pode impor as mãos. Impor as mãos de qualquer maneira tá errado. É ruim até para você. Olha o que está aqui em 1 Timóteo 5:22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Tá vendo aí? Ó, não se precipitar em pôr as mãos sobre ninguém. Aqui é princípio de autoridade, que o nego não gosta de ouvir isso daí. Princípio de autoridade. O cara vai colocar precipitadamente as mãos sobre alguém, ou para ordenar alguém, ou para delegar uma autoridade para alguém precipitadamente. E às vezes vai fazer esse tipo de ordenação, ou vai autorizar, ou vai legalizar, ou vai dar uma legalidade para ele, sendo que essa pessoa está cheia de pecado, está cheia de erro, está cheia de coisas dentro dele que precisam ser tratadas. E aí o que vai acontecer? Ah, o pecado dele vai passar para mim? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas se você fizer isto, se eu fizer isto, desconsiderando o erro dele e colocando as mãos sobre ele, delegando autoridade precipitadamente, eu estarei sendo omisso. Eu estarei sendo omisso.
É como se eu olhasse para ele e falasse: ah, isso aí tem nada a ver, vamos lá. É você mesmo, só tem você, vai você mesmo. Eu estarei sendo omisso e coparticipante dos pecados alheios. É como se eu estivesse dando para ele uma autorização. Ó, pode pecar à vontade, cara, isso não tem problema. Você pecando ou não, eu vou te delegar a autoridade. Eu não vou estar me conservando puro. Eu não estarei sendo puro. Eu preciso me conservar puro, porque eu estou fazendo isso precipitadamente. Isso é sério, gente. Impor as mãos é coisa séria. Não é qualquer coisinha, não. Tá? Isso é uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Então, nesta manhã, né? Estamos aqui com 1h30, né? Tem gente que fala assim: ah, estudar em posição de mãos é rapidinho. 15 minutos eu te ensino. Você pode até falar rapidinho, né? Mas é um assunto que se você se aprofundar, você vai ver muita coisa ali dentro que você pode extrair de conhecimento ali. Certo? Então, quando você entender esse assunto com profundidade, você vai ver que para que você tenha uma autoridade espiritual com aval de Deus para impor as suas mãos têm que ser santas, conservada pura, sem ira, sem contenda, sem espírito faccioso. Aonde você for, aonde tiver os homens, esteja com as mãos santas levantadas, ou seja, sempre esteja orando, intercedendo e impondo as mãos. Na área espiritual, para qualquer coisa para onde você for, impõe as mãos, abençoa, repreenda, né? Para curar, tudo, né? Existe poder nas suas mãos. E mais uma vez, né? O inimigo, né? O diabo, ele sabe, né? Que isso tem poder, que isto é real, que isto é válido do mundo espiritual. E ele usa das armas dele para tentar influenciar, né, o mundo e a igreja. Como a gente não se interessa por isso, a gente trabalha, ainda mais nesse canal, que a gente trabalha muito com área assim, voltada para a revelação de Apocalipse, na guerra espiritual a gente fica zerado de conhecimento. A gente sabe muito pouco. A única coisa que a gente sabe é que tem que orar. Ah, meu, vai orar, né? Ah, eu estou passando por esse problema, ore por mim. Não, ore e ponha as mãos. Levante as mãos para onde a pessoa mora, né? E põe as mãos mesmo, né? Porque tem autoridade. Você tem autoridade. Essa é a arma que Deus te deu, né? As mãos são as armas que Deus deu para você. Use a elas com muita força. Use elas com toda a autoridade que você tenha. Você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Você vai ver a diferença que vai ser, né? Consagre o seu lar, consagre o seu emprego, né? Consagre a sua vida, consagre o seu quarto, né? As coisas que você tenha. Use as mãos, cara, de verdade, né? Use as mãos de verdade. Todos os utensílios do tabernáculo, o sacerdote colocava as mãos e orava e consagrava ao Senhor, né? Use, né? As mãos é algo poderosíssima, que o inimigo sabe usar essa arma, a gente não usa essa arma, né? Então, use para valer e põe as mãos sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, né? Quando a gente fala assim, coloca a mão no coração, é como se fosse algo simbólico. Não é só simbólico, né? É algo real. Vai surtir efeito. Vai surtir efeito, né? Então, são coisas que são elementares da nossa fé. Está lá em Hebreus 6, isso é elementar. Doutrina da imposição de mãos é leite, né? É leite. São coisas elementares, mas que têm uma importância inenarrável, incrível, né? É uma coisa que você não pode desconsiderar
que é a imposição de mãos. Certo, gente? Eu vou ter que finalizar, porque eu já vou ter que trabalhar daqui a pouco, tá? Já deu 1h30 de live, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu quero orar, né? Não pode deixar de orar. Ore por mim com imposição de mãos. Pode direcionar a sua mão para onde estiver, né? Aqui são diversas pessoas, mas eu vou estar orando aqui com vocês também, né? Para que a gente possa compartilhar dessa unção. No mundo espiritual, seria como se eu estivesse impondo as mãos e fosse como se fosse um raio divino, né? Indo até você, essa luz, indo até a sua casa, o seu lar, o seu coração, e você fazendo isso também onde você está, né? Impondo as suas mãos, Deus vai trabalhar. Eu quero ver testemunho, gente. Testemunho de pessoas que falaram: olha, Igor, isso não é superstição evangélica, é uma arma que Deus nos deu. É uma arma. E você vai ver a diferença, né? Não fazendo religiosamente, gente. Não é fazer religiosamente. Vou impor as mãos, vai acontecer. Não, tem princípios. Submissão à autoridade, parar de ficar vendo o que não presta, santificação, purificação, né? Purificando as mãos pecadoras, sem ira, sem contenda, aí vai dar certo. Não é religiosamente. Religiosamente, tem gente que já faz isso. Pega um copo d'água, né? Ora, vai bem dizer a água, agora toma. Religiosamente, já tem muita gente que faz isso. A gente vai fazer com princípios bíblicos de santificação, sem quebrar princípios de autoridade. Aí, Deus vai abençoar. Agora, se fizer por religiosidade, aí não adianta. Religiosidade não adianta, gente. Se for trabalhar com religiosidade, né, vou impor as mãos que eu tenho que impor, Deus não vai ter testemunho nenhum. Só vai ter testemunho, tá? Deus, ele considera o impor as mãos, mas antes do impor as mãos, ele vai olhar o seu coração. Amém? Vamos estar orando então, gente? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Eu rogo a Ti, Senhor, para que Tu venhas a continuar abençoando esses irmãos que estão aí, que estão nos observando, que estão estudando a palavra, buscando, Senhor, a Ti. Hoje muita coisa foi revelada sobre a imposição de mãos, como que o inimigo, ele usa essa arma ao favor dele, e muito de nós estamos desligados, estamos desatentos ao mundo espiritual, mas nós nessa manhã conseguimos entender. Muitas correntes foram quebradas, né? Muitos olhos foram tirados escamas nessa manhã, Pai, porque às vezes a gente conhece muito do reino, mas a guerra espiritual continua em outros flancos que nós não estávamos sabendo onde tínhamos que guerrear. Agora nós já sabemos, Pai. Nós sabemos que existem outras áreas, outros flancos de guerra, outros pontos de guerra que precisamos estarmos atentos também. E vamos usar essa arma ao nosso favor agora. E é neste momento que eu oro, Senhor, pelo coração dessas pessoas que estão ali. Como profeta, nos colocamos na brecha com as armas certas, Pai, com as armas espirituais. A nossa guerra não é contra o homem, não é contra o ser humano, não é contra aquela pessoa, mas é direto nas potestades do ar. E é para lá que eu direciono as minhas mãos e repreendo todos esses espíritos, né, que se levantaram contra a igreja durante tantos séculos para tentar colocar sofismas, doutrinas erradas na igreja. Que a gente possa estar com as nossas mãos levantadas agora, intercedendo e guerreando no mundo espiritual, colocando o inimigo contra a parede e expulsando ele aonde quer que ele for, mas não com as mãos simplesmente levantadas religiosamente, mas mãos sem ira, mãos sem contenda, sem divisão, sem facção, sem de duplo ânimo, mas mãos purificadas, mãos santas, em todo lugar aonde nós fomos, Senhor. Vamos conquistar território, vamos estar orando, fazendo orações como incenso e sacrifícios da tarde, com as nossas mãos levantadas. E o Senhor vai receber essas orações em nome de Jesus. Ela está subindo agora, uma oração que eu sei que está sendo feita com fé. A tua palavra foi ministrada, Senhor. A tua palavra foi falada.
e que ela agora alcance os corações, trazendo libertação, trazendo cura, ousadia e muitas conquistas no reino espiritual. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente? Você creu nessa oração, né? Eu tenho certeza que a oração que você fez, ela vai surtir efeito. Não é a oração de qualquer pessoa, é a oração de um justo, né? De uma justa, que vai ter muito os seus efeitos, né? Vai ter muito os seus efeitos. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitos testemunhos para contar, né? Eu quero ver você inteligente, eu quero ver você com muita sabedoria na palavra, mas eu quero também ver você feliz, ver você conquistando em todas as áreas da sua vida, financeiramente, na sua área profissional, na sua área sentimental, saúde, nos estudos, né? Desbloqueie essas vitórias também, né? Não se contente apenas com a palavra, né, de Deus. Claro que a palavra ela é poderosíssima, né? Ela consegue nos libertar e trazer alegria, mas eu tenho certeza que lá no fundo você quer ter outras conquistas também, e essas conquistas são feitas por meio de oração, né? Guerra espiritual se vence com oração, com jejum e com imposição de mãos. Certo, gente? Né? A Patrícia está dizendo que a mão dela está queimando, né? Amém, Patrícia, é isso aí mesmo, né? As suas mãos têm que queimar, né? Tem poder nas suas mãos, né? Tem poder. Creia nisso, gente. Creia nisso. Isso aqui não é uma mensagem apenas para te trazer ânimo, né? Para te trazer fé. É para despertar o dom que é em ti. Né? É isso que Paulo fala para Timóteo: desperta o dom que é em ti. Né? Desperta esse dom que é em ti, desperta esse poder que é em ti. Dom é poder, é unção. Desperta, você tem. Né? Está ali, foi depositado em você esse dom. Né? Você precisa aprender a usar. Você precisa entender que você tem esse dom e esse dom está à sua disposição. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem o seu nome escrito no livro da vida e os demônios sabem disso e é por isso que eles ocultam isso de você, porque na hora que você souber o poder que você tem, cara, já era, não tem nenhum demônio que vai ficar na tua frente, né? Não tem nenhum demônio que vai ficar na tua frente e é isso, né? A irmã Tatiana está sentindo, né, uma queimação nos ombros dela. Gente, isto é real, isso aqui é real. Né? A gente viu que eu mostrei para vocês na história, né, sempre trazendo para a história, né, que o inimigo ele usa as mãos para poder conjurar o mundo espiritual. E a gente está usando as mãos para poder abençoar, sair, fluir. Né? Tá fluindo, deixa fluir, use as suas mãos. Use as suas mãos, né? Use, né? É uma arma poderosíssima para poder bloquear as armas do inimigo, quebrar as portas, descortinar o mundo espiritual, quebrar as correntes, né? Use as suas mãos. Você tem uma arma poderosa aí contigo, né? Você está com, como dizem, né? Você tem a faca e o queijo nas mãos. Né? Você tem a faca e o queijo nas mãos. Você pode, você consegue, né? Então a gente vai continuar, tá? Na semana que vem a gente vai tratar de outro aspecto aí de guerra espiritual, né? Eu espero que vocês tenham realmente aprendido, gostado e vão praticar, né? Eu sinto um despertar muito grande, né? No nosso coração, para a gente poder estar orando e guerreando. Né? A vitória é nossa, gente. A vitória já é nossa, já foi dada a vitória, né? Basta a gente conquistar, né? Se a gente conquistar o que já foi dado, o que já foi liberado para a gente, nós vamos ser uma igreja poderosa e vitoriosa, aonde quer que nós formos, certo? Amém? Já orei. Então, gente, é isso aí. Eu realmente vou ter que sair agora, tá? Mas continue orando por mim, vou estar orando por vocês e a gente vai continuar com as nossas aulas, com as nossas lives, mas eu vou ver se toda terça-feira a gente tem uma aula sobre guerra espiritual. Certo, gente? Então é isso daí, né?
como eu costumo dizer, né? Fique com essa palavra. Sejam abençoados em nome de Jesus. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.